Olá, vamos agora para o tema 8. Nesse tema 8, nós vamos discutir quantificação de carga poluidora. Ou seja, nós vamos trabalhar, tentar entender, será que uma vazão de esgoto de uma cidade com uma DBO de 300 miligramas é igual, é semelhante, mais poluidora do que a vazão de uma indústria? Será que uma indústria que gera uma vazão pequena, porém com uma altíssima DBO, é tão poluidora quanto uma cidade? Será que o oposto é uma baixa DBO, uma baixa concentração de matéria orgânica, porém uma grande vazão é tão impactante quanto uma cidade? É isso que a gente vai trabalhar nessa videoaula, nessa aula que nós vamos discutir agora. Por que isso é importante? Esses cálculos bem simplificados que nós vamos mexer hoje vão ser fundamentais para a etapa de dimensionar estações de tratamento de esgoto, avaliar o impacto que essas estações ocasionam a um corpo hídrico, ou uma estação de água residual de forma mais ampla, por exemplo, de uma indústria. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nesse tema. Comparativamente, a carga que uma pessoa, que um habitante gera em termos de DBO é de 54 gramas por dia. Quer dizer, qualquer pessoa da cidade de Campinas ou do país gera em média, 54 gramas de DBO por dia. Isso no final dessa nossa discussão, eu vou propor um trabalho para fazer justamente esse cálculo. Por que chegamos a 54 gramas de DBO por dia? E então essa carga afluente a uma estação, como que eu vou estabelecer? Imagine uma estação de tratamento de esgoto aqui da cidade de Campinas. Qual que é a carga que chega a essa cidade em termos de DBO? Basta multiplicar a população da cidade ou a população de contribuintes a uma dada estação de tratamento de esgoto vezes essa carga de DBO. Então, eu vou saber quanto chega de DBO nessa estação, quanto eu devo remover em termos de DBO durante o processo de tratamento. Mas isso a gente vai trabalhar ao longo desse nosso conteúdo. Para que vocês tenham ideia, esse é a região metropolitana, está inclusa aqui a região metropolitana de Campinas, mas são as cidades dentro do Comitê de Bacias do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, onde está localizada Campinas, onde está localizada a Unicamp. É um comitê muito importante no nosso país, onde está boa parte do PIB do Brasil sai dessa região. Ou seja, os nossos corpos hídricos estão impactados. Há uma grande população, uma população com uma próxima classe média, gera uma dada quantidade de esgoto e os nossos rios estão impactados. Porém, esse comitê de bacias é muito ativo. E há todo um plano para a recuperação desses corpos hídricos, que já está em prática e tem tido resultados. Mas aí foi feito um levantamento bastante interessante. Observem que qual seria a carga máxima que um rio, qual seria a carga máxima que um trecho de um rio seria capaz de receber e, digamos assim, tratar isso, biotratar esse esgoto que está chegando até ele. Em função, supondo que ele tem uma capacidade de tratamento de 100, quanto ele recebe na realidade? Então, observem, se ele tem uma capacidade de 100, essas regiões de verde, coloração mais esverdeadas, de certo modo, estão adequadas, ou seja, o quanto chega de carga orgânica nesse rio, ele é capaz de tratar. Porém, nessas regiões mais amarelas, aí a gente começa a ter uma situação mais problemática. E até no extremo, onde nós temos essas regiões aqui que o corpo hídrico está recebendo uma carga de matéria orgânica muito superior àquela que ele é capaz, poderia receber. E é justamente onde está mais adensada a população dessa nossa região.
Um outro item interessante, importante, a gente vai praticar num cálculo daqui a pouco, é eu conseguir mensurar o quão impactante é uma dada indústria, por exemplo. Será que uma indústria de papel é muito impactante? Será que uma indústria de uma suinocultura é muito impactante? Será que uma indústria que produz celular é impactante? Como eu mensurar? Como eu posso mensurar isso? Tendo uma vazão e tendo apenas uma concentração. Como eu posso saber ou ter uma noção do quão impactante ela é? Uma forma de fazer isso é trabalhar com equivalente populacional. Eu quero saber aquela indústria que produz por exemplo, produz um macarrão, aquele efluente que ela gera é o equivalente ao efluente gerado por quantas pessoas, por quantos habitantes. A partir dessa informação, eu começo a ter uma dimensão do quão impactante é essa indústria. E como a gente pode fazer esse cálculo? É bastante simples. Basta eu saber a carga de DBO que essa indústria gera e dividir pela carga de DBO que uma pessoa gera. Aí eu vou ter o equivalente populacional. E eu parto desse pressuposto, que em média uma pessoa gera 54 gramas de DBO por dia. Então vamos fazer um exemplo aqui. Supondo aqui dados tirados da literatura, quer dizer, dados próximos, muito próximos à realidade. Supondo aqui uma indústria de papel e celulose. Ela tem uma DBO. O efluente bruto que ela está gerando é de 4.000 miligramas por litro. Eu não estou afirmando que esse valor será lançado no corpo hídrico. É o valor que é gerado no processo produtivo de papel e celulose. Então, uma DBO de 4.000 miligramas por litro. Nesse caso específico dessa indústria, ela gera uma vazão desse efluente de 60 metros cúbicos por hora. Então, o que eu estou querendo calcular? Eu quero tornar mais palpável para nós quão impactante é esse efluente. Quão impactante ele pode ser caso seja lançado no corpo hídrico. Então, observando somente esses valores, nós não vamos ter uma noção disso. Então, eu preciso fazer um cálculo, um simples cálculo onde a gente consiga transformar essa indústria no equivalente a, por exemplo, uma cidade. E aí entender que esse efluente está sendo lançado de forma pontual, imaginar aquela mesma cidade lançando todo o esgoto dela de forma única e pontual num único local do rio. Então eu quero saber isso. Essa carga poluidora dessa indústria equivale a quantas pessoas? E o cálculo é bastante simples. Então, sabendo aí que a DBO dessa indústria, a DBO do efluente dessa indústria, é de 4.000 miligramas por litro, ou seja, de 4 gramas por litro. Lembrando, o esgoto de uma cidade, o esgoto médio de uma doméstico, é por volta de 300 miligramas por litro. Então, era mais de 10 vezes mais forte em termos de matéria orgânica do que o esgoto doméstico. E aqui a gente tem a vazão, 60 metros cúbicos por hora, ou 60 mil litros por hora. Trabalhando lá com a classificação que eu acabei de apresentar, o que é carga? Carga é concentração vezes vazão. Ou a gente pode colocar carga como sendo carga poluente, carga poluidora, como sendo CP, concentração C e vazão Q. Ou seja, minha carga poluidora vai ser o quê? Qual a concentração que eu tenho em termos de DBO? Eu tenho 4 gramas de DBO por litro. Qual é a vazão que é produzida por essa indústria? 60 mil litros por hora. É um cálculo bastante simples. Eu vou conseguir obter, fazendo essa multiplicação, de uma carga poluente que essa indústria gera de 240 mil gramas de DBO por hora, ou 240 quilos de DBO por hora, ou 5.760.000 gramas de DBO por dia, ou 5.760 quilos de DBO por dia, ou quase 6 toneladas de DBO por dia. Então, esses valores já começam
a ter um peso maior. A gente começa a palpar uma condição, uma carga poluente bastante significativa. Mas mesmo assim, o que isso significa em termos de pessoas, em termos de gente? Então a gente parte desse pressuposto. Uma pessoa, a carga poluente dessa pessoa é de 54 gramas de DBO por dia. Então, sabendo que aquela indústria gera 5.760.000 gramas de DBO, eu fazendo essa divisão, eu vou encontrar que uma única indústria pode gerar uma carga poluente equivalente a mais de 100 mil pessoas. Quer dizer, esse dado está muito próximo à realidade. É um dado bastante fiel. Então, eu tenho que uma indústria papeleira, uma indústria de papel e celulose, uma única indústria pode gerar um impacto equivalente a 100 mil habitantes. Ou seja, trazendo isso para próximo da nossa realidade, aqui para Campinas, talvez nós poderíamos ter uma única indústria que poderia estar instalada, por exemplo, em Paulínia, que tem um impacto equivalente no corpo hídrico e ser muito próximo, muito semelhante à própria cidade de Paulínia. É por isso que não somente a cidade de Paulínia precisa tratar os seus esgotos. Todas as indústrias têm que tratar os seus efluentes, a sua água residual. Mas tratar até qual ponto? Então, recapitulando. DBO de 4.000 miligramas por litro, vazão de 60 metros cúbicos por hora. Então, primeira pergunta, há necessidade de tratamento do efluente? Se nós observarmos aqui Campinas, Paulínia, estamos dentro do estado de São Paulo, nossa legislação específica, ela estabelece que para lançamento a DBO máxima tem que ser de 60 miligramas por litro. Ou seja, um primeiro ponto importante, essa indústria vai ter que tratar esse efluente, fazer com que a DBO desse efluente bruto saia de 4.000 miligramas e chegue a 60 miligramas por litro. Basta isso? Não. Ela precisa também se adequar à CONAMA 357 que nós discutimos no tema 7. Ou seja, ela tem que se adequar ao padrão de enquadramento do corpo hídrico. Aqui na região de Campinas, um dos rios mais importantes é o rio Atibaia, que acaba formando o rio Piracicaba, no Jusante. O rio Atibaia é um rio classe 2, ou seja, a DBO no corpo hídrico deve ser menor que 5 miligramas por litro. Ou seja, essa indústria não somente vai ter que respeitar, vai ter que atender esse decreto paulista, ou seja, no lançamento tem que ter uma DBO inferior a 60 miligramas por litro, como também, após a mistura desse efluente tratado com a água do rio Atibaia, a DBO vai ter que ser menor que 5 miligramas por litro. Bastou isso? Não, ela tem que atender ainda a concentração de oxigênio dissolvido. Ou seja, no ponto mais crítico, no ponto onde há o maior impacto desse corpo hídrico, no que tange o oxigênio dissolvido, a concentração de oxigênio dissolvido ainda vai ter que ser superior a 5 miligramas por litro. Esse é o valor para um rio classe 2. Então, como eu vou fazer essas avaliações? Como eu vou avaliar se essa indústria está ou não atendendo a qualidade exigida pelas legislações, tanto paulista como brasileira? Como avaliar se o oxigênio dissolvido num ponto crítico está atendendo? Tudo isso a gente precisa fazer uma série de cálculos. E mais à frente a gente vai trabalhar com isso, no que diz respeito a esse aspecto. Mas para isso a gente vai ter que fazer uma avaliação, entender o que é autodepuração e na sequência a gente vai fazer uma série de cálculos para modelar isso. Entendermos como o impacto da matéria orgânica, como se dá o impacto da matéria orgânica lançada no corpo hídrico. A partir disso, por exemplo, nesse caso, a gente vai estabelecer que aquela indústria, para respeitar tanto o decreto paulista como a CONAMA, por exemplo, vai ter que lançar um efluente com uma DBO máxima de 30 miligramas por litro.
ou de 10 miligramas por litro, ou de 5 miligramas por litro. E aí depois nós vamos trabalhar que processo de tratamento, que sistema de tratamento me permite gerar um efluente com uma DBO de, por exemplo, 10 miligramas por litro. Qual processo pode levar uma DBO de 4.000 até 10, de 4.000 até 50, de 4.000 até 60. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. E aí, só para fechar, por que o habitante gera 54 gramas de DBO por dia? Qual é a razão desse valor? De onde vem esse valor? Nesse ponto, eu gostaria de deixar esse exercício, esse cálculo, para que vocês façam em casa. Faça a seguinte consideração. DBO do esgoto, 300 miligramas por litro. Em média, uma pessoa gera 180 litros de esgoto por dia. A partir desse cálculo, a partir desses dados, façam um cálculo e tentem encontrar qual que é a carga de DBO que cada um de nós gera diariamente. Então, por hoje é isso. Mais uma vez eu apresento as normas brasileiras, as legislações brasileiras, e agora eu gostaria de destacar esse site aqui, do Comitê PCJ, o Comitê das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é esse site que vocês estão vendo. É muito interessante, tem muita informação, muitos dados e muito conteúdo a respeito dessa região abrangida por essas bacias hidrográficas. Muita informação interessante para quem atua, para quem trabalha ou para quem quer trabalhar com engenharia ambiental, engenharia sanitária e gestão ambiental. Muita informação boa. Então, gostaria de finalizar aqui essa nossa videoaula. Até!